Ok, amigo, vamos ler uma mensagem aqui para nos prepararmos. Enquanto isso, as pessoas estão se conectando. Do livro Um Minuto de Sabedoria. Para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos: amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma. E procure, em todas as circunstâncias, amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo o progresso do planeta, que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe à evolução. Ok, Léo? Vamos fazer a nossa prece para dar início à atividade de hoje, elevando nossos sentimentos, agradecendo a Jesus, a Deus, por essa oportunidade, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem, nos orientem, e que a nossa tarefa de hoje seja realizada em clima de paz, de harmonia, de amor. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, e a todos aqueles que neste planeta estão a lutar e servir. Com essas palavras, damos início à nossa atividade de hoje. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Léo, você já pode iniciar. Amigo, fique à vontade, esteja na casa da fraternidade. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos pela presença. Eu quero mandar um abraço especial para a Rita, para a Ilze, para a Val, para a Nayara. Um beijão fraterno para a Dora e a todos que estão aqui. O tema é a missão da paternidade. E para poder começar, né, como bem Luiz disse, eu vou reservar um tempo maior para poder responder as suas perguntas. E perguntem, por favor, porque isso vai ajudar a tirar as dúvidas e falar coisas que, por exemplo, talvez eu não tenha me programado para falar e que, de acordo com a necessidade de vocês, é importante. A primeira coisa a se falar nesse tema, como em muitos outros, é algo que está muito bem explícito em O Livro dos Espíritos, publicação de metade do século XIX, que Allan Kardec trouxe através da comunicação, organizou através de comunicações com os espíritos, que eram pessoas que já tinham vivido na Terra ou tinham existido em outros lugares e que tinham experiências significativas e aprendizados e poderiam ajudar a humanidade como um todo, esclarecendo sobre dúvidas milenares. E nessa questão em particular, eles ressaltam para a gente que a vida no planeta Terra é muito material. As nossas experiências elas são extremamente baseadas em aspectos materialistas. E um desses exemplos é sobre a paternidade. Quando a gente olha para a paternidade, uma questão vem logo de bate-pronto na nossa existência, que é o elemento genético ou o elemento biológico. Genético porque se fala muito nas heranças biológicas, adaptativas, como se a adaptação fosse apenas de cunho celular, biológico, químico, e não houvessem outros aspectos que são igualmente importantes e que normalmente a gente deixa de fora na nossa narrativa. Se o filho tem a cor dos olhos do pai, se tem o tom de pele, se tem os aspectos físicos materiais, mas outras coisas são deixadas de lado e que são igualmente importantes, como o repertório emocional, todo o cunho de aspecto afetivo que vai ser transferido e aprendido a partir da experiência desse bebê que reencarnou para viver com aqueles pais e com o pai em particular. Tudo isso é deixado de lado. E aqui eu vou fazer logo um acordo com vocês, um contrato, para vocês terem uma noção. Toda vez que eu falar pai ou paternidade, a gente vai combinar de que eu não estou falando de pessoas que estão reencarnando
em corpos masculinos, mas todos aqueles que representam a função paterna, inclusive as mulheres. E é sobre isso que a gente precisa iniciar. Dados do IBGE revelam que ao longo do século XX e ainda neste século, a presença dos pais ou daqueles que são do gênero masculino e que emprestaram material biológico, eles se mantêm quase uma grande parte apenas na doação do material biológico. Normalmente quem cuida dos filhos é a mãe sozinha. Normalmente quem é responsável por uma dupla jornada e quem é responsável pelo cuidado dos filhos é exclusivamente a mãe. Grande parte das famílias, ao longo da história do nosso Brasil e ao longo da história do Ocidente, tem sido assim. Esses dados apontam para uma questão crucial, que é a ausência do pai. A ausência do pai do ponto de vista material, em que não cede as condições mínimas para suprir as necessidades materiais do filho, e mais ainda, mais grave ainda, eles não alimentam, não nutrem as crianças, os filhos que reencarnaram, com elementos afetivos, elementos espirituais, aspectos cognitivos, que vão ser importantes para a construção das crianças do indivíduo. Então, a gente precisa compreender que esses elementos eles são observados acreditando que paternidade se resume apenas a cuidado de um homem sobre os filhos, de uma pessoa do gênero ou do sexo masculino sobre a prole, sobre os filhos e os bebês, quando na realidade é muito mais amplo do que isso. Mas ao lado disso, e pedindo desculpas a todas as mulheres, fazendo a ressalva de que grande parte dessas mulheres são verdadeiras heroínas, eu também preciso ressaltar outra coisa, que é grande parte dos processos de alienação parental ocorre da. E aí a gente entende melhor porque muitos dilemas estão envolvidos na relação entre esse casal. E esse casal, ele entra em conflitos e parte dessas pessoas, não dizendo todas, se ressentem desse rompimento dos laços afetivos ou de algum aspecto característico nessa relação em específica e lida com o filho como se fosse posse, como se fosse um aliado na tentativa de destruir aquele indivíduo que causou tanto mal, no caso, o pai. Essa tem sido a dinâmica ao longo das décadas, no nosso país em particular, em grande parte dos casos. Poucos são os casos em que há uma harmonia no lar e menor ainda são aqueles nos quais os pais estão presentes afetiva e emocionalmente, material e emocionalmente presentes. E isso abriu espaços, e é claro que o objetivo da divindade é que todo ser reencarnante ele possa encontrar subsídios para poder evoluir, progredir e ajudar as pessoas à sua volta a progredir também, e não se incomoda com se está sendo cuidado por dois homens ou duas mulheres ou um casal, supostamente pré-determinado, naturalizado lá na origem da existência humana, o que não é verdade. A junção entre um homem e uma mulher cumpre apenas um papel biológico que, ao longo do tempo, já está sendo substituído e vai encontrar outras possibilidades, como é hoje o caso, né? De você tem casais heteroafetivos e você tem casais homoafetivos, isso é perfeitamente compreensível. E a pergunta não se o casal deva ser homoafetivo ou heteroafetivo. A pergunta é como é que está sendo a relação desses pais, dessas mães, com esse indivíduo que está reencarnando. E a gente foca muito mais nessa questão. A questão já está plenamente solucionada pela ciência.
desde mais ou menos 1980, com a pesquisa de um psiquiatra inglês chamado John Bowlby. Ele descobriu que as crianças eles se internecem por um dos cônjuges, não por questões de sexo, mas por outras questões que têm de cunho muito mais aspectos afetivos e emocionais e psicológicos do que aspectos biológicos ou comportamentais, como, por exemplo, aspectos de papéis. O macho deve andar desta maneira, a fêmea deve se comportar mais dessa maneira. Isso, com o tempo, tende a mudar, porque isso não é de ordem divina. Isso é um papel construído durante o tempo, que teve uma função específica e foi bem sucedida durante muito tempo, mas que com a evolução dos tempos e das relações humanas, isso deixa de cumprir esse papel e passa a ser importante que outros papéis e outras formas de relação venham tentar driblar as dificuldades que surgem nesse processo. É assim que, diante de tantos desenganos, de tantos afastamentos, de tanta sufoco que acontece nas relações entre pai e filhos, que surgiu a possibilidade de que esse filho seja adotado por casais homoafetivos. Duas pessoas do sexo masculino ou duas pessoas do sexo feminino, ou até mesmo em trisal, que é uma espécie entre 3 ou mais pessoas. Enfim, vejam que a missão da paternidade ela está relacionada com nutrir aquele indivíduo reencarnante de um repertório e de aspectos subjetivos, singulares, tecnologia do comportamento, sim, para lidar com os conflitos, com os dilemas, com as dificuldades e com as relações que surgir na existência desta encarnação, para que ele possa ser plenamente bem-sucedido nesse processo que é evolutivo. E aí, pouco importa, se a tecnologia está sendo transferida, se esse afeto está sendo passado por um pai, por uma mãe, por duas mães, por dois pais. Pouco importa. Porque, primeiro, os bebês eles não olham para o modelo biológico, se é um corpo de homem, se é um corpo de mulher com seio, eles estão interessados em outros aspectos, e isso já está plenamente discutido, já está muito consolidado na ciência, notadamente na psicologia. Os bebês não perguntam se você é a mãe, você não pode me dar a comida. Você é o pai, então você não pode me dar afeto. O bebê se interessa por essa relação afetiva, seja qual for o gênero, seja qual for o aspecto biológico do cuidador em questão. E você poderia me dizer, mas Léo, eu como pai, eu não tenho tempo para lidar com os meus filhos, porque tamanhas demandas da sociedade, tamanhas questões de exigência que fazem com que talvez você deva ter 3 ou 2 trabalhos, me impedem de me relacionar mais afetivamente com os meus filhos. Só que isso é falso. E eu preciso alertar para você que não é a quantidade de tempo, mas a qualidade deste tempo que você tem com relação ao seu filho. E isso foi realizado, isso já foi muito discutido, depois dos anos 90, por uma psicóloga norte-americana chamada Mary Ainsworth. Ela estudou algumas tribos da África e descobriu que, em alguns casos muito interessantes, apesar do bebê e da criança muito jovem estar próximo o dia todo com a mãe, sendo cuidado por essa mãe, ele estabelecia um vínculo chamado de monotropia, a predileção pela relação afetiva e pelos cuidados de um em detrimento a todos os outros, com o pai.
que apenas passava poucos minutos ao longo das 24 horas com ele. E aí vem a questão da conclusão do trabalho, que não é a quantidade do tempo, mas a qualidade do tempo. Se você tem uma jornada de trabalho muito extensa, tem um estresse, reserve 30 minutos para poder ler histórias para o seu filho dormir. Porque isso vai fazer com que a criança se sinta olhada e desejada. E isso, inclusive, previne uma série de adoecimentos mentais. E eu preciso deixar claro aqui para vocês que, em termos de saúde mental, a gente não usa o aspecto se isso, então aquilo. Existe uma múltipla questão de fatores desencadeantes, nos quais a gente pode considerar alguns como também desencadeadores dos problemas mentais. E eu não estou dizendo, por exemplo, que se um pai se afasta de uma criança, isso vai significar que ele tenha problemas de compulsão, por exemplo. Mas que isso é um indício, um forte potencializador da compulsão. Que se um pai não se interessa afetivamente pelo filho, muito possivelmente isso vai criar uma lacuna psíquica no indivíduo que vai fazer com que ele tampone esse buraco com substâncias químicas, com drogas lícitas ou ilícitas ao longo da sua vida adulta, por exemplo. E eu não estou dizendo que esses são fatores únicos, mas que eles influenciam bastante nesse processo. Porque, haja vista que diversas pesquisas já foram feitas neste ramo, a gente pode entender, através desses resultados de pesquisa, das observações clínicas a partir de pessoas com uso de substâncias químicas, drogas lícitas ou ilícitas, comportamento sexual exacerbado, extremamente exagerado, a gente consegue entender que também há um fator importante na ausência, e eu não estou falando de ausência material, eu estou falando também de ausência subjetiva. Você pode estar em casa o tempo todo. Você pode chegar do trabalho e se manter presente fisicamente em casa, mas nunca olhar para seu filho, nunca endereçar um pouco de afeto. Isso significa subjetivamente que você não está. Essa questão da invisibilidade dos filhos, ela favorece um sentimento subjetivo, íntimo, pessoal, de desamparo. Entre outras coisas, variadas coisas, e eu estou citando este apenas como exemplo, em alguns casos, a busca desenfreada por sexo pode ter como fator desencadeador também esse sentimento de desamparo causado por essa invisibilidade que aconteceu na infância. E observem o quanto o fator, a função paterna, que volta a ressaltar, pode ser desempenhada por uma mulher, por um homem, por uma pessoa que não se identifica com nenhum gênero, é importante na vida de um indivíduo que está reencarnando. Porque isso previne elementos que vão impactar ao longo de toda a existência do indivíduo, impactar negativamente. E ao lado disso tudo, se a criança ela é sempre bem vista, ela se sente autorizada. E isso é simbólico, isso não faz parte de uma narrativa, de uma construção lógica sequencial, mas de um aspecto simbólico, inconsciente, que muito dificilmente a gente toma clareza disso, mas que está ali presente, pulsando, batendo como coração, ou contraindo como os nossos pulmões, de forma intensa,
em todos os momentos da vida, nos direcionando e nos impulsionando para determinados comportamentos. Então, a gente tem esses elementos que a presença de uma figura paterna ela pode estabelecer uma solidez na autoestima do indivíduo. O indivíduo que se sente autorizado pelo pai ao longo de sua infância, ele potencialmente tem mais chances de uma realização em autoestima, de conquistas, de se autorizar desafios de forma mais segura na fase adulta. É aí que eu quero dar um exemplo para vocês. Certa feita, no dia de sábado, eu estava no supermercado muito cedo, isso já muito bem antes da pandemia. E aí eu precisei estar cedo no mercado porque eu tinha compromissos depois, né? Naquele sábado em específico. E tá eu no mercado com o carrinho para comprar poucas coisas quando eu tomei um susto, porque eu vi aparentemente um indivíduo em situação de rua, vestido característico a princípio em situação de rua dentro do mercado. E o que me assustou não foi o fato dele estar mal vestido, desarrumado, cabelo bagunçado, a cara amassada. Foi porque eu cruzei com ele e eu tomaria o mesmo susto se fosse qualquer indivíduo em qualquer situação. É aí que esse indivíduo, eu olhei para ele e a princípio, e nós fazemos isso, eu notei que ele estava muito desarrumado. Eu fiz, "Ixi, será que é um morador de rua?" Quando eu percebi que não era. Ele estava de calça moletom, com a camisa parecendo um pijama, com a sandália. Só que a roupa dele, as vestimentas dele eram vestimentas de marcas caras. Apesar de aparentarem empurradas e ele aparentar que tinha acabado de sair da cama. Eu achei aquilo super estranho. Quando eu olhei para o carrinho estava cheio de merendas, né? Iogurte, biscoito recheado, salgadinhos, alguns sucos e refrigerantes. E isso foi bem interessante porque, como toda pessoa espírita e curiosa, é claro que na tentativa de ajudar, de entender, eu me demorei mais procurando coisas que eu não precisava próximo a ele para poder entender. Quando de repente ele disse bem assim: "Ô mãe, você acha que eu devo levar esse biscoito?" Quando eu viro, aparece uma mulher menor que ele, um pouco mais baixa, e dizendo para ele, determinando a ele o que ele deveria comprar e o que ele não deveria fazer. Foi aí que eu perguntei: "Poxa, que legal, você comprou essas merendas para o seu neto, né? Eu tenho uma filha e eu queria saber, porque ela me disse que esse biscoito aqui é muito gostoso e eu fico com medo de comprar conversando com a senhora, né?" O rapaz dele, o filho dela, tinha aproximadamente 35 anos, ou seja, era um adulto, mas se comportava como um adolescente, toda hora demandando a confirmação da mãe sobre coisas básicas. E foi aí que ela me respondeu: "Não, isso é para ele." Ou seja, a relação dele com a mãe ainda é uma relação de mãe que suporta e determina todas as direções e a dele de uma criança, apesar dos aparentes 35 anos. E essa é uma função paterna, que é a separação dessa relação muito bonita, mas também muito perigosa entre mãe e bebê. Essa relação, quem exerce a função de pai, ele também tem como função romper esse vínculo, distanciar. Porque, inclusive, o termo desenvolver significa descortar o envolvimento.
Porque, devido à nossa cultura, que perigosamente coloca a mulher numa posição de supermãe, de super cuidadora, isso é uma forma de garantir aos homens o lugar de responsabilidade. E isso também tem um impacto psicológico nos filhos, porque faz com que eles permaneçam presos numa espécie de simbiose. Não é à toa. A mulher que não consegue sair da casa da mãe, que tem dificuldade de relação, inclusive com amigos, relações afetivas. E quando a gente vai investigar, quando a gente vai tentar olhar a presença de um pai negligente ou a ausência de um pai e uma mãe super protetora, super presente, que substitui todas as outras relações afetivas daquele indivíduo. Então, a gente tem esses aspectos que podem ser os positivos intensificados por essa paternidade e influenciados negativamente por ausência, seja ela ausência material ou ausência subjetiva desse pai que nunca se faz presente, desse pai que, apesar de estar a poucos metros de distância do filho, não entra em contato afetivo com ele. Na nossa sociedade é muito comum sendo pai, brigar, proteger, mas a outra aprender a lidar com emoções. Toda vez que a gente tem uma outra composição, uma dupla composição, e esse é o diferencial do aspecto espiritual em relação à visão materialista, de que dois indivíduos alimentam um repertório maior biológico, mas dois indivíduos que influenciam em aspectos afetivos na construção do indivíduo, porque é muito mais difícil lidar com demanda. É aí que a gente precisa compreender que funções paternas, a função, ela lança aspectos vão impactar de forma muito presente, muito intensa, a construção e a elaboração de vida desses indivíduos. Ô Luiz, vem aí, porque eu fiquei sabendo que o som está ruim, e eu quero aproveitar e abrir para as perguntas, para você, Tá inclusive, me dar certo. o som está A ruim. gente, a gente pode fazer o seguinte, ó. Você troca a rede aí para Wi-Fi. Se cair, todo mundo agora está avisando que se cair a gente vai retomar. Certo. E no final, se não der tempo de você responder as perguntas todas, a gente para e retoma. Porque só para responder, para não deixar as pessoas sem resposta. Perguntas. Tem algumas perguntas aqui interessantes, né? Tem Edian, ela pergunta o seguinte: por que algumas crianças, mesmo tendo a presença da mãe, assumindo o papel da mãe e do pai, e mesmo assim sofrem com a presença ou com a ausência, né? Sente aquela ausência dos pais. Aí, em seguida, ela pergunta de novo: o que fazer para preencher esse vazio, visto que alguns pais, ou no caso o pai em questão, se afasta sempre, né? Está sempre afastado. Veja, não existe uma fórmula secreta, né? Não existe uma bula para essas questões. Eu sempre
procuro saber qual é a idade da criança, porque na adolescência é natural, é esperado que haja conflitos. E vou logo Esse é dizer, adolescente. É pronto, adolescente. se é adolescente, espere conflitos, espere negação, espere desafios, espere tentativa de invalidar sua posição, porque esse é um fenômeno psicológico que trata do rompimento de uma relação que foi construída até aquele momento, linearmente. Agora eu sou eu. Eu quero tomar as minhas decisões e eu quero seguir as minhas escolhas. Isso nada mais é do que uma mensagem endereçada a pai, a mãe, a só mãe, a só pai. E isso faz parte do processo. Adolescentes que não vivem isso, eles têm maiores chances de desenvolverem conflitos mais nas fases posteriores da vida. Então, é possível que seu filho adolescente esteja passando por uma fase perfeitamente esperada. O que você tem que fazer? Se você não dialogou desde cedo, eu peço que você comece a dialogar agora. Se você trabalhou durante muito tempo na relação com seu filho aspectos de punição e de castigo, muito possivelmente nessa fase não vai funcionar. Amplie seu repertório através do diálogo. Apresente a ele amigos, amigos da idade dele que são filhos dos seus amigos. Mantenha contato, amplie as relações para que ele possa ouvir de pessoas que é da idade dele outra opinião que não aquele que está tendo da relação dele com a sua. A divindade ela é muito sábia, porque ela colocou ao encargo de dois indivíduos, sejam eles homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, a tarefa difícil que é trabalhar a essência daquele indivíduo que está reencarnando. Quando é só uma pessoa, você tem que tirar das entranhas da sua alma um repertório vasto, uma tentativa de suplantar as dificuldades. Quando são dois indivíduos, é mais fácil. E veja, eu não estou pedindo para você casar de novo, não estou pedindo para ninguém casar. Eu só estou explicando que é por isso que nós temos uma relação afetiva entre duas pessoas para cuidar dos filhos. Tá bom. Outra pergunta. Gil Cardoso pergunta se a falta de atenção e afeto paternos pode trazer algum tipo de psicopatia. Sim, inclusive compulsão. Mas eu volto a dizer, não significa que todo indivíduo que teve falta de afeto paterno vai ser compulsivo. Mas há uma grande possibilidade de desenvolver aspectos compulsivos. Pode-se também desenvolver uma intensa vontade desorganizada de manter sexo, relações sexuais. E é por isso que a gente precisa ter muita empatia com pessoas viciadas em sexo. Porque isso não é loucura, isso não é uma doideira, isso não é necessariamente apenas exceção. Isso decorre de um trauma específico muito intenso, isso pode decorrer desse trauma, que é, talvez, que tenha sido desencadeado, entre outros fatores, por conta da ausência paterna. Estudos em psiquiatria, datados de mais ou menos 1982, aqui no Brasil, apontam para isso. Eles entrevistaram dezenas de pessoas que tinham algum nível de transtorno sexual. E todas elas, quase todas elas, relataram a ausência da figura paterna. E uma necessidade de compensar uma angústia terrível, insuportável, através do sexo. Ok, amigo. Ó, tem uma outra pergunta aqui, Geisa. Como você vê as relações dos pais com os filhos nos dias de hoje? A gente tem um problema, porque
Na época dos nossos avós, o avô tossia, a avó brigava, sentava, todo mundo ficava quieto. Era uma autoridade inquestionável, inegociável e dita pela força, pelo mito familiar. Os nossos pais viveram isso, se angustiaram por conta dessa questão e resolveram abandonar totalmente isso. E aí partiram para um diálogo. Só que um diálogo extremo a isso. Muito diálogo, nenhuma relação de autoridade. E isso desencadeou no que nós estamos vendo hoje. Pais tentando ser amigos de filhos, mãe fazendo unha e dialogando no Instagram, na rede social, com o filho, com a filha, na tentativa de ser amiguinho, amiguinho, chorando porque o filho não responde às suas necessidades afetivas, não responde ao investimento afetivo que é feito por essa mãe ou por esse pai, quando na verdade o Evangelho já trata dessa questão, sobre a ingratidão dos filhos. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque apesar da experiência e os efeitos da família eles são transgeracionais, eles vão saindo de uma geração dentro das famílias para outra como verdades inquestionáveis. E porque essa relação inflexível dos nossos avós, ela tinha pontos positivos e tinha pontos negativos. O que nós devemos fazer é os negativos, espera aí, vou deixar aqui de lado. Os positivos eu vou manter e vou tentar negociar uma nova dinâmica, um novo mito, uma nova relação, um novo conjunto de ordens, papéis mais flexíveis. Porque hoje já é estudado, já chegamos à conclusão, desde 1985, que a inflexibilidade dos papéis é um problema gravíssimo nas famílias, notadamente na relação com os filhos, com as gerações mais recentes. Então, a gente tem que tentar buscar alternativas para isso. Hoje, essa relação ela está muito adoecida. É uma colaboração de Geisa, ela disse que, na verdade, que é bem assim, os pais querem essa amizade e acaba sem autoridade. Isso, veja, eu sempre tenho dito que é preciso negociar. É importante você estar negociando com os filhos, mas existem coisas que são inegociáveis, como, por exemplo, a questão do estudo, a questão do dever, de algumas tarefas dentro de casa, né? Da importância do indivíduo começar a cuidar e buscar autonomia, cuidar das suas próprias tarefas, porque a gente vê crianças ou adolescentes de 12 anos que sabem mexer em vários aplicativos de celular, que editam imagem e criam vídeos incríveis, mas que na hora de procurar roupa, ô mãe, ô pai, cadê, cadê minha blusa? Isso é inconsistente, isso é totalmente disfuncional, não faz sentido nenhum. E quando a gente vai se aproximar desses casos, a gente percebe que existem pais que são verdadeiros office boys dos filhos. Isso a gente não pode negociar. O indivíduo ele precisa buscar autonomia, cumprindo suas tarefas e se responsabilizando pelas suas atitudes. Isso deve ser supervisionado pelos pais. Ok. Tem outra contribuição aqui de Geisa. Ela diz assim, realmente o problema é a qualidade das relações com os pais. Foi quando você estava falando antes, né? Precisa muita atenção, saber atender a criança e analisar tudo e acolher muito e cuidar. São as rebeldias e etc, né? E veja, Deus, a providência divina, ela é tão fantástica, tão incrível, que para exercer a função paterna, no caso desse que a gente está falando disso, não precisa grandes qualidades. Donald Winnicott, ele, um pediatra inglês, psicanalista, ele falou que a gente precisa faltar.
Então, em determinados momentos, quando a gente falta, quando a gente deixa de cumprir alguma atividade, isso provoca nos nossos filhos um impulso de desenvolvimento. E a gente, por conta das nossas imperfeições, nós vamos falhar. Mas a gente precisa estar minimamente atento ao que é importante, ao que é indispensável e que não pode faltar em hipótese nenhuma, notadamente o afeto. Com certeza. As perguntas acabaram aqui. Você tem aí uns 5 minutos para suas considerações finais. E depois nós voltaremos. Aí, em seguida, faremos a prece. 5 minutos para suas considerações finais. Tá bom. Eu queria agradecer a todos, dizer que é possível exercer função paterna sem ser pai, sem ser pai biológico. É preciso a gente estar mais próximo dos nossos entes queridos, das pessoas que normalmente são estranhas aos nossos olhos, mas que são caras aos nossos corações. Você que teve ausência de um pai em determinado momento, ou se sentiu muito triste pela ausência desse pai ou pela maneira como esse pai lidou, tenha um pouco de empatia, porque às vezes o indivíduo ele não pode dar aquilo que você sente que precisa, porque ele não tem. E como uma pessoa que eu dialoguei durante muitos anos, que cobrava e tinha muita raiva do pai, ela tomou a consciência de que quando ele reencarnou aqui nesse planeta, o pai dele tinha apenas 20 anos, a mãe dele tinha 19. E tanto o pai quanto a mãe não estavam maduros o suficientes para lidar com os conflitos das próprias existências dele e, ao mesmo tempo, nutrir ele com afeto que ele acreditava que era preciso. E ele tomou consciência disso depois que eu perguntei a ele, quando ele tinha 32 anos, o que é que ele estava fazendo quando ele tinha 20 anos. O que é que passava na cabeça dele, o que é que acontecia na existência dele. E aí ele percebeu que ele não tinha condições, e muito possivelmente o pai dele não tinha condições de dar aquilo que ele precisava. A gente precisa encontrar elementos que são substitutos e que podem nutrir a gente, porque nós vivemos em sociedade, inclusive para atender faltas e para lidar com a falta dos outros e descobrir, inevitavelmente, que a nossa falta ela é muito mais imaginativa do que real, apesar de fazer a gente sofrer muito, e seguir nessa caminhada que é a vida cheia de desafios. Quando você tem uma doutrina religiosa que possa lhe dar suporte espiritual, afetivo, emocional, o caminho fica mais fácil. Se você é espírita e entende os dilemas de uma vida cheia de conflitos, que está presente principalmente no maior capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, você encara os dilemas da vida sob outro ponto de vista, com outro olhar, com a vida muito passageira e muito curta, e que essas são oportunidades de você aprender e enfrentar. Aqueles pais que têm a ingratidão dos filhos, que persistam e prossigam, não se abatam. Essas coisas acontecem e cedo ou tarde você vai trazer para a consciência o porquê que isso está acontecendo. E quando você olhar para trás e ver que você fez tudo o que podia, tudo o que está ao seu alcance, sua consciência vai estar tranquila e seu coração alegre. Sigamos em nome de Jesus e com Jesus. Léo, tem uma pergunta que surgiu agora, já no finalzinho, mas eu acho ela importante, então você vai fazer o seguinte, você vai responder a pergunta, em seguida você faz a prece, pode ser? Tá bom, eu tenho quantos minutos? Me lembre aí.
Você vai ter para isso 6 minutos. 6, 7 no máximo. Ó, a pergunta é a seguinte: a falta de disciplina na infância pode ser resgatada? Viu? E vou numa posição confortável, e agora eu vou fazer a prece. Certo. Divino amigo Jesus, nós somos gratos pela sua presença, pela presença das dificuldades em nossa existência, que são poucas diante de todos os irmãos em situação muito vulnerável que vimos todos os dias. Protege todos os nossos desafetos. Eleva a alma de todos os nossos adversários. Liberta todos aqueles que não nos perdoaram. E que isso possa se fazer presente também em nossa alma. Abençoa todos os criminosos, malfeitores, pedófilos, pais ausentes, mães sufocadoras, filhos ingratos, segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Léo, antes de finalizar, nós vamos convidar a todos para na próxima segunda-feira continuarmos falando de paternidade, né? Mês de agosto, vamos falar da paternidade durante o mês todo. E na segunda-feira teremos outra palestra às 20 horas, todos convidados. E Léo já está convidado para voltar, né, Léo? Aqui agora é sua casa, sempre vai ter um momento para a gente estar aqui conversando e falando sobre paternidade, que é um tema bastante interessante. Eu queria aproveitar e falar sobre o grupo de estudo do CAFRA, né, sobre famílias, desafios em famílias, um olhar espírita, que vai ser aos sábados, a partir do dia 15. A gente, apesar de já ter uma turma completa, que vai ser por videoconferência inicialmente, a gente está tentando negociar, porque se tiver gente suficiente para formar a segunda turma, a gente vai propor um horário, dialogar com o centro, com as pessoas que solicitaram, para poder abrir um outro horário para falar de um tema tão importante quanto é família. A gente vai trazer aspectos científicos, publicações da doutrina espírita, análise de séries, de filmes, de trechos de séries e de filmes, para poder dialogar sobre tudo isso. Venha! Então agora nós vamos encerrar o trabalho de hoje. Mais uma vez agradecendo a você, Léo. E agora vamos nos despedindo de todos, desejando um bom fim de semana e que todos possam continuar se cuidando, né? Em relação a essa situação que nós estamos vivendo. Ok? Um abraço a todos. Estamos encerrando.